A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 4, que tem por título Dons de Poder. O tema geral é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. Toda semana estamos postando vídeos aqui em nosso canal, lições comentadas e também o áudio do livro de apoio. Então, se você ama a Escola Bíblica Dominical, já seja aí, o nosso parceiro espiritual, se inscrevendo em nosso canal, nos ajude também, seja membro do canal e que Deus continue abençoando a todos. Fique conosco até o final, porque eu vou agradecer a alguns irmãos e irmãs que sempre deixam aí o seu comentário, amém? Diga aí de onde você é, de qual cidade, a sua igreja, e no final nós vamos estar falando o nome de vocês. Amém? Então vamos para o textuário. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse apoiar-se em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e também do versículos 9 ao 11. Vamos aqui para a introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo entre os primeiros cristãos. Sobejava os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-lo e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque com fé em oração. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o tema pelo qual nós vamos estar aprendendo um pouco mais. Os dons de poder. Na lição passada, nós estudamos acerca dos dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. E agora nós vamos descobrir quais são os dons de poder, que também são 3. Nós já aprendemos isto. Existe uma lista mais completa do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala de 9 dons. Existe outra lista que fala de 7 e outra que fala de 8. Mas a lista completa é aquela que tem 9 dons. E esses 9 dons estão divididos em 3 categorias. A primeira categoria são dons de revelação. E a segunda categoria, pelo qual nós vamos estudar agora, são os dons de poder, que é a fé, dons de curar e operação de maravilhas. Como a igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais, precisa desses dons de poder.
para que na pregação do Evangelho o Espírito Santo de Deus se manifestasse com poder extraordinário, operando sinais e maravilhas no nosso meio para a glorificação de Deus e para a edificação da igreja. Então é isto o que nós vamos estudar. O número 1 nos diz: o dom da fé. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meus irmãos, nós temos aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a mais clara e evidente definição da palavra fé. Nós sabemos que existe vários significados, várias definições da palavra fé. Mas quando você abre a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, você vai encontrar ali uma definição perfeita. O escritor aos Hebreus recebeu essa inspiração da parte de Deus para dizer isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então vamos lá. Primeiro, ela é fundamento ou base para a confiança em Deus. A fé é isso, meus irmãos. Ela é a base para a nossa confiança em Deus. Segundo, ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E terceiro, ela é a prova das coisas que se não veem, mas são esperadas, ou significa convicção antecipada. Isso é fé. Então nós vamos nos aprofundar aqui no número 2, que nos diz: a fé como dom. Porque o comentarista desta lição, o nosso amado pastor Elinaldo Renovato, vai nos dizer que a fé aqui relacionada em 1 Coríntios capítulo 12 é a fé como dom. Porque quando você lê a Bíblia, você vai descobrir e entender que existe vários tipos de fé. Existe a fé natural, que é aquela fé que a pessoa crê que existe um Deus, que existe um Criador. Ela olha para a natureza e ela vê que tudo está perfeito, não é verdade? Então ela tem essa fé natural, ela crê que existe um Criador por trás daquela criação, por trás da natureza. E também existe a fé salvífica. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Então nós somos salvos por Deus, pela sua graça, mediante a fé. Temos que ter fé para sermos salvos. Sem esta fé, não podemos ser salvos. Então, existe também a fé salvífica. E também existe a fé como fruto do Espírito, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5. É aquela fé que é gerada em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, e agora nós vamos obter esta fé, como um fruto. Nós somos uma árvore que devemos dar frutos na presença de Deus. Então nós temos que ter esta fé, amém? Como fruto. E em quarto lugar, nós temos aqui a fé como um dom, que é também uma fé diferente. Esta fé aqui é aquela que é capaz de remover montanhas. É a fé que opera milagres. É a fé que faz o impossível tornar possível. Então é a fé como um dom. É aquela que você recebe. Amém? Essa é a fé como um dom. E nós sabemos que a fé é um milagre. Não é verdade, meus irmãos? E o número 3 vai nos dizer:
exemplos bíblicos do dom da fé. Meus irmãos, nós temos aí vários exemplos bíblicos de pessoas que tiveram esta fé como dom. Nós temos aqui o exemplo de Moisés, né? Quando ele saiu do Egito, juntamente com o povo de Israel, e eles estavam apressados porque eles estavam fugindo da face de Faraó, e agora eles estavam encurralados porque os egípcios decidiram perseguir o povo de Israel. E eles estavam vindo com carros e cavalos, muita gente. E Moisés, juntamente com o povo de Israel, estava ali diante do Mar Vermelho. Então eles olhavam para trás, eles viam o Faraó com aquele exército poderoso vindo ao seu encontro. Eles olhavam para frente e eles viam ali aquele Mar Vermelho. Quando eles olhavam para o lado, eles viam aquelas montanhas. Então agora, meus irmãos, eles estavam sem saída. Eles estavam encurralados. O que eles deviam fazer? Moisés disse: "Por que clamas a mim?" Aleluia. Moisés diz assim: peça, ou seja, Moisés diz assim: marche. A ordem de Deus é para marchar. Então o povo começou a marchar, meus irmãos. E mediante aquela fé operante, aquela fé atuante, Moisés então com o seu cajado fere o mar e o mar se abre. E eles agora vão passar por aquele mar em terra seca. Aleluia! Mais de 3 milhões de israelitas passando em terra seca por meio do mar. É uma fé, meus irmãos, tremenda, não é verdade? Aqui nós temos a fé, então, como dom. Então nós temos aí vários exemplos, né, dessa fé. Amém? E aqui foi citada apenas uma delas. E Moisés teve esta fé, que o Senhor pelejaria por vós e vos calareis. E a Bíblia diz que Moisés ele viu o livramento de Deus. Vamos aqui para o número 2. Dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidades. Meus irmãos, quando nós lemos ali aquela lista que fala dos dons espirituais, nós temos ali todos eles no singular. Mas quando a Bíblia fala de cura, ela fala de dons de curar, ou seja, está no plural. Isso quer dizer que existe vários tipos de cura que o Espírito Santo de Deus vai usar aquela pessoa que tem esse dom. Ou seja, Deus ele cura todas as pessoas, todas as enfermidades. Não existe nenhuma enfermidade difícil demais para Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus operando todo tipo de milagre, não é verdade? Milagre na pele, purificando o leproso, milagre nas mãos, aquele homem da mão ressecada, milagre nas vistas, né, curando os cegos, milagre nos ouvidos, curando os surdos, milagre na fala, curando o mudo, milagre nos pés, curando o coxo, milagre nas partes também íntimas, né, curando aquela mulher do fluxo de sangue. Em todas as partes do corpo, Jesus ele foi curando, não é verdade? Por quê? Porque ele cura todas as enfermidades. Ele ressuscitava os mortos. Então, era todo tipo de cura. É por isso que nós temos ali este dom no plural, dons de curar. Aquele que recebe o dom, ele pode ser usado por Deus para curar qualquer enfermidade. Amém? Não é apenas uma enfermidade específica, mas são todas. Número 2, a redenção e as curas. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Meus irmãos, como nós estamos falando
desse dom de curar, logo existem pessoas enfermas, não é verdade? Jesus disse que os sãos não precisam dos médicos, mas sim os doentes. E nós sabemos, meus irmãos, que enquanto nós estamos aqui nesta terra, nós estamos sujeitos à enfermidade. O profeta Eliseu morreu doente. A Bíblia diz que Isaac também morreu cego. O profeta Aías também, na sua velhice, ele estava cego. E tantos outros homens de Deus, mulheres de Deus, que sofreram de enfermidades. Então o cristão, ele não está sujeito a isso. É por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo clama, por esta redenção. Porque quando o nosso corpo for glorificado, ele não vai sofrer mais enfermidades. Ele não vai estar sujeito ao espaço e nem ao tempo. Nada disso. Ele não vai ser velho, um corpo envelhecido, frágil. É por isso que o nosso corpo clama por esta redenção. Mas enquanto esta redenção do nosso corpo não acontece, quando Jesus vier, que no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados, ou seja, nosso corpo será transformado como um corpo glorioso, um corpo ressurreto. Enquanto isso não acontece, estamos sujeitos a enfermidades. E Jesus, a qualquer momento, também pode nos curar. Não devemos deixar de acreditar nisso. Ele cura enfermidades nos dias de hoje. O número 3 vai nos dizer a necessidade desses dons. Meus irmãos, qual é a necessidade desses dons nos dias de hoje? Nós sabemos que o sinal da cura é para o incrédulo. Nós não precisamos crer em Deus através de um milagre. Nós já cremos em Deus pela sua palavra. Sim, nós já cremos em Deus, mas existem muitos incrédulos, muitos ateus, muitas pessoas que duvidam, não é verdade, da existência de Deus. Então, o milagre é um sinal para eles. Se eles veem a cura, a manifestação extraordinária de um milagre, eles podem crer no Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse que Ele era o médico dos médicos. Então, a necessidade desses dons é muito grande para os dias de hoje, onde o Senhor Jesus pode usar algum servo seu para ministrar cura e aquela pessoa vinha se converter. E é um benefício muito grande para a vida da pessoa, na verdade, onde ela vai ser curada, ela vai ser aliviada daquela dor. E o ministério de Jesus está recheado de curas. A primeira manifestação de Jesus foi um milagre, transformando água em vinho. E o último milagre de Jesus foi curando a orelha daquele soldado, não é verdade? Quando ele colocou no lugar a orelha daquele homem chamado Malco. Então, o primeiro milagre foi um milagre de Jesus, Foi algo extraordinário. O segundo foi uma cura divina. E a Bíblia diz que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até hoje ele continua operando milagres. Nós cremos nisso. Então, os dons de curar são necessários. Vamos aqui para o tópico 3. O dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Meus irmãos, esse dom de operação de maravilhas, ele é um pouco diferente dos dons de curar. Nós podemos até dizer que o dom de curar está relacionado a enfermidades no corpo humano, na mente, no psique. Mas esse dom de operação de maravilhas não se limita apenas a isso, mas também
a natureza. Por exemplo, Josué. Josué estava guerreando juntamente com o povo de Israel e de repente ele disse para o sol se deter em Ajalon e a lua em Gibeão. E a Bíblia diz que isso aconteceu, né? E eles derrotaram ali os inimigos de Israel. Foi quase um dia inteiro em que o tempo parou. Então isso, biblicamente falando, está relacionado à operação de maravilhas. São coisas extraordinárias que vão acontecer. Existe aquele milagre simples que acontece, como por exemplo, quando Jesus curou a sogra de Pedro que estava com febre. Hoje a pessoa está com febre, pode tomar um remédio e melhorar, ou uma injeção, não é verdade, uma bezetacil, ou até mesmo uma dipirona, né? E ela melhorar. Mas esse dom de operação de maravilhas é um milagre extraordinário. Um exemplo, a pessoa está sem as pernas e aquela pessoa orar e nascer, crescer de novo. Isso está relacionado à operação de maravilhas. São milagres extraordinários, impossíveis, impensáveis. Amém, meus irmãos? Então, nós temos aqui no número 2, exemplos bíblicos. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Nós temos aqui um exemplo em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, em que Jesus deu ordem à natureza e ela obedeceu. Nós temos outro exemplo também quando o Senhor Jesus ressuscitou ali o filho da viúva de Naim, quando ele também ressuscitou a filha de Jairo. E nós temos outro exemplo maravilhoso, extraordinário, quando ele ressuscitou a Lázaro. Depois de 4 dias, o seu corpo já estava entrando em estado de decomposição. E o Senhor Jesus ordenou e o morto saiu ali daquela cova, vivo. Aleluia! Ele ressuscitou. Então a ressurreição de um morto está relacionada, meus irmãos, à operação de maravilhas. São milagres extraordinários, sobrenatural. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui o número 3. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura de enfermos. Meus irmãos, quem somos nós, não é verdade, para exigir de Deus alguma coisa? Nós não temos o poder de decretar, de determinar, até porque nós não somos rei. O rei que tinha esse poder, ele pegava o seu cetro, assentado ali no seu trono, e decretava, ele determinava, aqui na terra, é claro, e acontecia. Nós não somos reis, nós somos servos, servos do Rei Jesus. Então nós não temos esse poder, amém? Para dizer que tal pessoa vai ser curada. Nós oramos com fé e acreditando. Se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Nós vamos continuar acreditando no seu poder. Amém, meus irmãos? O que nós não podemos é autorizar algo que Deus não determinou. Não é verdade? Olha, Deus, Ele cura todas as enfermidades, mas Ele não cura todos os enfermos. Não existe enfermidade que o Senhor não cure, mas existe alguns enfermos que Ele não vai curar. Paulo, por exemplo, ele tinha o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, mas ele não conseguiu curar Timóteo. Teve outro rapaz que ele deixou em Trode, que ele também não curou ele, deixou ele lá doente, ele mesmo disse. Então, nós sabemos que quem cura é Deus. Amém, meus irmãos?
Então vamos buscar esses dons de poder que são de suma importância na igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deixe aí o seu like e se inscreva em nosso canal. Quero fazer aqui meus agradecimentos, louvar a Deus pela vida de alguns irmãos e irmãs que sempre estão deixando aí o seu comentário. Amém? Eu quero agradecer a Deus pelo irmão Evan Carlos Lopes, pela vida da irmã Josiane Messias da Silva Messias, pela vida da irmã Maria de Jesus Oliveira, que sempre está comentando aí. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Neves Anísio, pela vida da nossa irmã Francisca Bernardo, que congrega conosco, que sempre deixa o seu comentário. Quero agradecer a Deus pela vida do canal da Rebeca Janine, pela vida do irmão Fabiel, Fábio EBD e Conhecimento. Deus abençoe a irmã Elza Salles, o irmão Josimar Lucas, a irmã Divanha Moraes. Deus abençoe o pastor José Alves, o meu pastor, que sempre está nos apoiando aí, deixando o seu comentário, nos ajudando. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria Leide Bezerra, da irmã Rachel de Lima, que é minha mãe. Que Deus abençoe o irmão Valteir Francisco Lima, o irmão Erivaldo Mota e a irmã Maria Alves Dias. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.